Notícias na palma da mão, orientação e diversão, produtos que vão facilitar seu caminho, vamos melhorar. Rádio em Trânsito, sempre a te guiar. Com a gente você vai muito longe sem parar. No trânsito não tem segredo, com a rádio você vê cedo os serviços que você quer. Na estrada vai dar certo. Sintonizar, ouve aqui, sempre pronto a te servir. Nessa rádio você tem trânsito bom e sem. Rádio Trânsito, sempre a te guiar. Com a gente você vai muito longe sem parar. Olá, Rota 9503, o nosso espaço para estudar, debater, entender a legislação de trânsito, todos os domingos de manhã, pela Rádio em Trânsito, a primeira rádio web que informa, orienta, entrevista pessoas relacionando com a temática trânsito. Também divulgamos o seu serviço, o seu produto. Quer ser um patrocinador? Venha com a gente. Trânsito e Educação, Emperia Educacional, Cavalcante Seguros, Tivic Tecnologia, Rede Penat. Estes os patrocinadores que já estão conosco. Venha você fazer parte deste time. Fabiano Goya, ele que é instrutor de fiscalização internacional na Polícia Rodoviária Federal. Você poderia fazer para nós aí um breve histórico de como tudo isso acontece? Porque muitas vezes a pessoa pensa, mas por que é assim? Por que para um é de um jeito e para outro é de outro jeito? Não é que existe diferença de abordagem, existe diferença de regulamentação, correto? Exatamente. A pergunta é muito interessante e creio que seja também de interesse dos nossos telespectadores que estão acompanhando aqui a Rádio em Trânsito, no sentido de entender como chegamos aos equipamentos previstos nessa aplicação. Como é que construímos esse aplicativo? É interessante que se diga, conforme eu disse, retornamos quase 100 anos. Então, vou trazer um breve histórico rapidamente aqui para a gente entender como é que se dá as relações internacionais e como são exigidos esses equipamentos e outras informações referentes a veículos. Em 1909, incomodados, vamos dizer assim, 9 países se reuniram para estabelecer as relações internacionais. Isso foi na Europa. Então, 9 países, a partir da circulação, como a Europa tem países muito próximos uns aos outros, melhor dizendo, então, se estabeleceu uma regra entre eles para tentarem identificar eventuais problemas, sinistros de trânsito à época, condições de circulação, o aceite de documentos. Então, eles pactuaram uma Convenção Internacional Relativa à Circulação de Automóveis, que foi celebrada em Paris em 1909. Dando continuidade nessa ordem cronológica, em 1926 se identificou a necessidade de revisitar esta regulamentação, e desta vez não eram mais 9 países, 43 países se reuniram. Então, a convenção permaneceu com o mesmo nome, também celebrada em Paris, só que dessa vez com um número maior de países, inclusive países fora do continente europeu. O Brasil se inseriu nessas discussões, nesses tratados de circulação internacional, e a partir daí se trouxe para o ordenamento jurídico interno as relações internacionais entre países. Por exemplo, nos dias atuais, nós temos países que, nas relações com o Brasil, estão sob a égide da Convenção Internacional sobre a Circulação de Automóveis, celebrada em Paris em 1926. Entre eles, nós temos a Espanha, no continente europeu, e temos o Suriname, nosso vizinho.
Então, o veículo do Suriname, para ingressar no Brasil, ele vai obedecer às regras estabelecidas na Convenção de 1926. E evoluindo esse escopo normativo de internalização e pactuação entre países, em 1943, países das Américas do Norte, Central e do Sul também identificaram a necessidade nas relações entre eles de estabelecerem regras. Foi firmada a Convenção Interamericana sobre a Regulamentação do Trânsito do Veículo Automotor, celebrada em Washington em 1943. Nessa convenção, 21 países se reuniram também para pactuar. Então, vinculado a essa convenção, nós temos veículos dos Estados Unidos da América que circulam no Brasil devido a essa convenção. Então, nas relações com os veículos americanos, nós temos a observância da Convenção Interamericana. Muito interessante que eu estou trazendo aqui para vocês. E avançando dentro do escopo de convenções internacionais, em 1949, mais de 100 países se reuniram para pactuar entre eles as suas relações, que foi a Convenção de 1949 sobre Trânsito Viário, celebrada em Genebra. Nessa convenção, o Brasil não atuou, ele acabou participando como observador, então não trouxe as regras para o Brasil da Convenção Interamericana. Alguns países que contrataram não tem nenhuma relação em outra convenção com o Brasil. Eu trago um exemplo do Japão. O Japão não pode entrar um condutor japonês com a sua habilitação, não pode conduzir no Brasil nem um veículo japonês, porque nós não temos regras. As regras vinculadas ao Japão, suas exigências, estão na Convenção de 49 de Genebra. Então, daí olha o contexto que eu estou trazendo conforme cada país. Em 1968, todos nós conhecemos, que é a Convenção sobre o Trânsito Viário, celebrada em Viena. O Brasil atuou, contratou essa convenção, outros países que contrataram a de Genebra não contrataram essa convenção, então acabou esses países não participando de algumas relações com o Brasil, então se afasta exigências para eles e se prevê somente aqueles que pactuaram com o Brasil antes de 68. Então eu vou ter alguns países que recentemente entraram, por exemplo, eu tenho Andorra, que foi esse ano, que até então não tinha relação com o Brasil, já identificamos veículos de Andorra circulando no Brasil, para ter ideia. Então, são coisas mais complexas que a gente vai trazendo, que são extra-AP, mas que são situações que, no procedimento de fiscalização, o agente público, ao parar, vai ter que se situar o que foi acordado, o que foi tratado entre os países. E, obviamente, nós trazemos para a América do Sul a regulamentação básica unificada de trânsito, com exigências também, e as normativas do Mercosul. Então, a partir de todo esse arcabouço normativo que eu estou citando, foram verificados quais são os equipamentos obrigatórios exigíveis em cada convenção. Então, eu tenho países que assinaram todas as convenções com o Brasil, exceto a de 49, que o Brasil também não assinou, e a de 1909. Então, para esse país, vai se exigir aquilo que está previsto em todas as convenções. Obviamente, quando repetir, não vai exigir. Há países que contrataram apenas uma convenção, um acordo ou tratado. Há países com 2. Então, por isso que há diferença nas exigências. Por exemplo, a Argentina. A Argentina, hoje, com o Brasil, está sob as normas da Convenção Interamericana de 43 e normas do Mercosul. O Paraguai está na Convenção Interamericana de 43, a Regulamentação Básica Unificada de Trânsito, que é a REBUT, e normas do Mercosul. Então, aí eu vou ter exigências diferenciadas de um país para outro em termos de equipamentos obrigatórios. E aí vai também vincular a questão das placas de identificação, documentos exigíveis, tipos e características do documento de habilitação e por aí vai, dentro de um contexto normativo. Então, esse breve histórico resumido que eu estou trazendo aqui nessa entrevista, apesar de ser um pouquinho extenso, é uma informação extremamente importante para que eu identifique no momento que eu paro um veículo, o que eu vou exigir dele, e também para que esse veículo ingresse no Brasil atendendo aquilo que é previsto em acordos e tratados internacionais que foram ratificados. Fabiano Goya, ele que é instrutor de fiscalização internacional
na Polícia Rodoviária Federal. Rádio em Trânsito, a primeira rádio web que informa, orienta e entrevista pessoas relacionando com a temática trânsito. Também divulgamos o seu serviço, o seu produto. Venha conosco ser um patrocinador. Trânsito e educação, Emperia Educacional, Cavalcante Seguros, Tivic Tecnologia, Rede Penat, já estão conosco compondo o nosso time. Venha você também fazer parte desta equipe. Rota 9503, o nosso espaço para estudar, debater, entender a legislação de trânsito. Todos os domingos de manhã, pela Rádio em Trânsito.